Boa noite. Boa noite. Procurador-Geral Rodrigo Janot afirma ao Supremo Tribunal Federal que ex-presidente Lula deu poder ao senador Collor na BR Distribuidora em troca de apoio político. Em delação premiada, o ex-diretor da Petrobras, Nestor Severó, cita o nome do secretário municipal de Transportes de São Paulo, Gilmar Tato, do PT, como recebedor de propina. Polícia Federal indicia Samarco, Vale e executivos por crimes ambientais em Mariana, Minas Gerais. Após manifestação e confronto, a Secretaria de Segurança de São Paulo quer que manifestantes divulguem trajeto dos próximos protestos, mas eles se recusam. Irã liberta 10 marinheiros americanos que haviam sido detidos ao entrar em águas territoriais do Irã por engano. E o hospital particular na Grande São Paulo tem parceria com o governo do estado para tratamento de grávidas dependentes químicas. A Secretaria de Segurança Pública insiste com o movimento Passe Livre para definir em reunião o trajeto de manifestações contra o aumento das passagens de ônibus, metrô e trens em São Paulo. Mas o movimento recusa essa proposta. O secretário Alexandre de Moraes defendeu a ação da polícia durante o protesto de ontem na capital paulista. Foi no Palácio dos Bandeirantes, após o ato em que o governador Geraldo Alckmin sancionou a lei que permite aos policiais civis trabalharem nas horas de folga. O governador não comentou os protestos contra o aumento nas tarifas dos ônibus, trens e metrô. Coube ao secretário da Segurança Pública, Alexandre de Moraes, repetir que o uso da força foi necessário porque os manifestantes não participaram da reunião com a Polícia Militar que definiria o trajeto do protesto. O encontro serviria para atender os requisitos de segurança aos cidadãos nas vias públicas, como previsto na legislação. Isso será utilizado a partir de agora em todas as manifestações onde não houver prévia comunicação ao poder público. A Constituição garante dois direitos: o direito de quem quer se manifestar e o direito à segurança àqueles que não querem se manifestar. Nós vamos conciliar os dois. A Rua da Consolação já havia sido preparada pela PM e pela Companhia de Engenharia de Tráfego. Os integrantes do movimento não aceitaram seguir por lá. Tentaram descer no sentido contrário pela Avenida Rebouças, mas o pelotão da polícia não permitiu. Alexandre de Moraes condenou a participação de black blocs no ato. Ele disse que 2 bombas foram apreendidas, uma delas com pregos e poder de destruição estimado para um raio de 200 metros. No final do protesto, um grupo tentou invadir a estação Anhangabaú do metrô, que teve de ser fechada. O secretário voltou a dizer que todo e qualquer manifestante que estiver de mochila, por exemplo, será devidamente revistado daqui para frente. E os que estiverem usando máscaras serão retirados dos próximos protestos. Essas pessoas, segundo o secretário, têm ligação com o movimento Passe Livre e as ações de vandalismo que resultaram em muito quebra-quebra pela cidade teriam o consentimento da própria liderança do movimento. As lideranças do movimento Passe Livre acobertam os black blocs. As lideranças do movimento Passe Livre, eles têm ligação com essas pessoas e isso também será investigado. Em nota, a Secretaria de Segurança do Estado de São Paulo informou que convidou lideranças do movimento Passe Livre para reunião prévia a fim de planejar o protesto marcado para esta quinta-feira na capital paulista. Diante do não atendimento ao convite, a Secretaria renovou a proposta marcando um encontro amanhã às 9 horas da manhã. O porta-voz do movimento Passe Livre, Vitor Santos, afirmou que o movimento nunca aceitou esse tipo de convite do governo estadual e que desta vez não vai ser diferente. Segundo o porta-voz, trata-se de uma tentativa de desmoralizar o movimento. Criminosos roubaram um caixa eletrônico na Pompeia, zona oeste de São Paulo. O crime aconteceu por volta das 5 horas da manhã. Os bandidos estavam armados e explodiram o caixa eletrônico dessa agência bancária, que fica na Avenida Alfonso Bovero. Os moradores se assustaram com a explosão. Os criminosos pegaram o dinheiro e fugiram antes da polícia chegar ao local. Esse é o segundo ataque a caixa eletrônico na capital esse ano. O primeiro foi na semana passada no Jockey Club de São Paulo, também na Zona Oeste.
O homem que roubou um helicóptero do Campo de Marte, em São Paulo, vestido de Papai Noel, e o comparsa dele teriam recebido cerca de R$40 mil pelo roubo. De acordo com a polícia, Nabiel Cordeiro da Silva, que se vestiu de Papai Noel para praticar o roubo, afirmou que recebeu R$30 mil pela ação. Já Rodrigo Sena, que pilotou a aeronave a partir de Mairink, disse que recebeu R$10 mil. Os homens estão presos em Sorocaba, no interior de São Paulo. O helicóptero decolou do Campo de Marte com um criminoso vestido de Papai Noel no final de novembro. Para o piloto, o passageiro iria participar de uma confraternização de Natal em uma chácara em Mairink, mas ao pousar a aeronave, soube que se tratava de um assalto. Agora a polícia tenta localizar o helicóptero. As investigações da polícia apontam que a aeronave fez uma parada no Paraná antes de seguir viagem. A suspeita é que tenha sido levada para o Paraguai. O histórico casarão do Anastácio, que fica em Pirituba, na zona norte de São Paulo, vive abandonado desde os anos 90. E mesmo depois de ser tombado há 3 anos, nada mudou. A empresa dona do terreno diz que já começou o processo de restauração e que vai transformar o local em ponto cultural do bairro. Mas nós fomos até lá e olha, nada foi feito. Mato alto, pichações nas paredes. Mais de 20 anos de abandono. O terreno que fica no acesso da Marginal Tietê à rodovia Anhanguera foi sede da fazenda do coronel Anastácio de Freitas Trancoso, membro do governo provisório de São Paulo, em 1823. Depois, em 1856, o lote foi vendido ao brigadeiro Tobias de Aguiar e sua esposa, a Marquesa de Santos. Era aqui também que a Marquesa passava finais de semana com o amante, Dom Pedro I. Já no século XX, o terreno passou pela mão de várias empresas, mas só em 1992, quando a edificação estava abandonada e prestes a ser demolida, este sociólogo e membro do Movimento Cultural de Pirituba entrou com um pedido de tombamento, apoiado pelo Ministério Público. Foi aprovado o projeto de restauro pelo Conselho, mas isso é muito pouco ainda. É necessário que urgentemente a companhia proprietária desse imóvel venha realizar as obras, porque o risco é desse imóvel a qualquer momento desabar com a ação do tempo. Já tivemos muitas reclamações de encontro de grupos organizados, de tráfico, de partilha de roubo, mas hoje o imóvel está bem protegido, tem um caseiro, tem vigilância 24 horas. Apesar das pichações e do mato alto, a gente vê que lá dentro já tem pelo menos alguns andaimes em parte do casarão do Anastácio, o que significa que as obras de restauro já devem ter começado. É isso o que diz a empresa Tishman Speyer, responsável por todo esse lote. Segundo a companhia, além de criar um ponto cultural aqui na zona norte de São Paulo, a ideia é também construir um empreendimento de torres em toda essa parte de trás do casarão. Mais 21 anos de demora e então, em 2013, o Conselho Municipal de Proteção ao Patrimônio tombou o casarão. Na época, a empresa dona do terreno prometeu restaurar a edificação e transformá-la em um espaço cultural. Mas de lá para cá, não mudou muita coisa. Aqui, continuam os sinais de degradação. Mesmo assim, não vimos ninguém trabalhando no prédio de 1.500 metros quadrados. Até que as obras avancem, Pirituba vai continuar sem o prometido espaço cultural. Infelizmente, esse bairro carece de um espaço cultural. Se alguém quiser aqui frequentar um espaço cultural ou produzir cultura, necessariamente atravessar o rio e tem que ir no bairro vizinho. E o movimento cultural aqui sempre foi muito forte. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, afirma que o ex-presidente Lula concedeu ao senador Fernando Collor poder sobre a BR Distribuidora, subsidiária da Petrobras, em troca de apoio no Congresso Nacional. A afirmação faz parte da denúncia protocolada no Supremo Tribunal Federal contra o deputado Vander Lubê, do PT do Mato Grosso do Sul. Janot disse que uma organização criminosa foi criada dentro da BR Distribuidora para desviar recursos públicos. Segundo ele, Collor nomeou em 2009 as diretorias da rede de postos de serviços e de operações e logística, que serviriam de base para o pagamento de propina ao senador e ex-presidente da República. Janot também afirmou que parte da BR Distribuidora foi reservada ao PT,
que fez 2 indicações. Uma delas, a de Nestor Cerveró, para a diretoria financeira. Em delação premiada, Cerveró disse que sua indicação na BR foi uma forma de reconhecimento e gratidão de Lula por ter viabilizado um contrato bilionário com a empreiteira Chain, quando era diretor da área internacional da Petrobras. Cerveró também contou que Collor tinha grande poder dentro da BR Distribuidora, dado por Lula e pela presidente Dilma Rousseff. O Instituto Lula não quis comentar as novas revelações de Nestor Cerveró. Disse apenas que o ex-presidente já esclareceu que não tem relação pessoal com Cerveró, muito menos sentimento de gratidão. A defesa de Fernando Collor informou que ele não é acusado nesse processo e por isso não vai comentar. Vander Lubê diz que só vai se manifestar depois de ter acesso ao documento. A BR Distribuidora e o PT também não quiseram se manifestar. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Em troca de apoio no Congresso, Lula propiciou a Fernando Collor de Mello ascendência sobre a BR Distribuidora, escreveu o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, numa das petições que protocolou no Supremo Tribunal Federal. Collor indicou 2 diretores na poderosa subsidiária da Petrobras. Eleita, Dilma Rousseff avalizou o cacife de Collor na empresa estatal, afirmou em delação premiada o ex-diretor Nestor Cerveró. Na Lava Jato, o absurdo vai ganhando uma estonteante naturalidade. Na campanha presidencial de 1989, Lula foi golpeado por Fernando Collor abaixo da linha de cintura. Derrotado, Lula guerreou pelo impeachment de Collor. Nessa época, Lula chamava Collor de ladrão. O tempo passou, Lula virou presidente da República e decidiu incorporar o ladrão à sua base de apoio congressual. No Brasil, governabilidade virou outro nome de imoralidade. Juntam-se hienas, abutres, raposas, roedores de toda espécie e colocam na tabuleta da porta: base aliada. O fenômeno vem de longe, começou com Sarney, foi até Fernando Henrique Cardoso. O PT exorbitou, deu em mensalão, deu em Lava Jato, um escândalo que tem em Fernando Collor de Mello a marca da reincidência. Boa noite. A indústria de calçados tenta driblar a crise exportando para novos mercados. Os sapatos brasileiros já estão na Tailândia, Japão e Portugal e começam a se tornar os queridinhos no Oriente Médio. Aqui em São Paulo, a Coro Moda, que é a maior feira do setor, mostra os lançamentos para 2016, de olho nas exportações. É o chamado tênis do preguiçoso. O cadarço já vem amarrado. Para calçar, é só abrir o zíper. Para as mulheres, tem o sapato que troca de salto. No lugar do quadrado, o salto fino, 2 centímetros mais alto. Com criatividade, a indústria brasileira de calçados tenta se recuperar de um ano difícil. Em 2015, o setor encolheu. Sem ter para quem vender, reduziu a produção em 7% e fechou 26 mil postos de trabalho. As vendas para o exterior também caíram, 4%. Porém, o setor percebeu, no segundo semestre, uma retomada das exportações. A gerente de uma das maiores marcas nacionais diz que o real desvalorizado frente ao dólar deixou o calçado brasileiro mais barato lá fora. E a expectativa para 2016 é bem melhor. Nossa meta é aumentar, crescer, abrir 10 novos mercados, sendo um deles a gente já abriu aqui na feira, que foi a Jordânia. Estamos trabalhando com uma projeção de crescimento de 20% para esse ano de 2016. E com o dólar em alta, a quantidade de sapatos importados caiu quase 10% no ano passado. Foram 3,5 milhões de pares estrangeiros a menos no mercado brasileiro. E a expectativa, mesmo com as dificuldades econômicas do país, é que esse espaço seja ocupado pela indústria nacional. Desde 2010, os calçados vindos da China são sobretaxados em quase 14 dólares, o equivalente a R$ 55 por par. Medida para proteger a indústria nacional da concorrência de fabricantes estrangeiros acusados de praticar preços abaixo do custo de produção para ganhar mercado. A preocupação agora de quem fabrica sapatos no Brasil
é que o governo mantenha a tarifa antidumping, cujo prazo de vigência acaba em março. Nós entendemos e defendemos que a sobretaxa seja mantido justamente por isso, para preservar a nossa indústria nacional de calçado. Samarco, Vale, executivos e técnicos são indiciados pela Polícia Federal por crimes ambientais. A Polícia Federal indiciou hoje a Samarco, a Vale, que é uma das donas da mineradora, e a Vogue BR, empresa de engenharia hídrica. Mais 7 executivos e técnicos responsáveis pela manutenção da barragem de Fundão também foram indiciados. A Samarco tem até 31 de janeiro para indenizar parentes de vítimas do rompimento das barragens em Mariana. A primeira indenização, no valor de R$100 mil, será dividida entre aqueles que perderam familiares na tragédia. A mineradora também vai ter que pagar R$20 mil para cada família que perdeu a casa no desastre. Além disso, a Samarco foi multada em R$1 milhão por ter atrasado em um dia o prazo de entrega de um plano emergencial para o eventual rompimento das barragens de Santarém e Germano, também em Mariana. Aqui em São Paulo, com a passagem de uma frente fria pelo norte do estado, a chuva vai continuar nos próximos dias em várias regiões, inclusive na capital paulista. A temperatura também deve se manter amena. Luciana Magalhães traz agora outras informações sobre o tempo. Vários fenômenos diferentes atuam sobre o Brasil, provocando chuva em todas as regiões amanhã. No caso do sul do país, a mudança na direção dos ventos espalha muitas nuvens no leste da região, que fica com céu nublado e chuva. Já uma frente fria que está entre São Paulo e o Rio de Janeiro provoca chuva persistente no sudeste. No centro-oeste, um sistema de baixa pressão canaliza instabilidades que provocam grandes volumes de chuva, principalmente em Goiás e até mesmo no Tocantins. E no nordeste chove a qualquer hora, mas com mais intensidade no oeste da Bahia e no sul do Piauí. Em todo o centro-sul do país, com o céu encoberto, a temperatura continua mais amena para esta época do ano. Apenas 20 graus no Distrito Federal, 28 graus em Belo Horizonte e 27 graus em Florianópolis. A frente fria que está sobre a costa norte de São Paulo deixa o céu fechado e com chuva no centro-sul e leste paulistas, incluindo a região metropolitana. Nas demais áreas, o sol aparece e o ar fica abafado, mas mesmo assim pode chover a qualquer momento, principalmente à tarde. No centro-oeste, a temperatura fica baixa para esta época do ano, máxima de apenas 31 graus em Votuporanga e de 28 em Marília. O mesmo acontece no centro-norte, com máxima de 29 graus em São José do Rio Preto e de 27 em Ribeirão Preto. Na Grande São Paulo, o céu fica nublado amanhã, com chuva a qualquer hora, sendo que ela pode ser forte em alguns pontos. Amanhã aqui na capital, dia chuvoso e máxima de 26 graus. Na sexta, sol intercalado com períodos de céu nublado, máxima de 27. E no sábado, céu fechado de novo e máxima de 26 graus. O dólar fechou em queda pelo segundo dia consecutivo, depois de a China divulgar dados melhores que o esperado sobre o comércio. A moeda norte-americana encerrou o dia vendida a R$ 4,01, baixa de 0,85%. Vendas do comércio no varejo registram em novembro o pior resultado em 12 anos. A queda foi de 7,8% em comparação com novembro de 2014. É o maior recuo no setor desde março de 2003. Já em relação a outubro do ano passado, novembro registrou a segunda alta seguida e avançou 1,5%. O resultado positivo foi puxado pelas vendas da Black Friday. As vendas de imóveis residenciais novos em São Paulo têm o pior resultado acumulado em novembro desde 2004. Segundo o Secov, de janeiro a novembro, as vendas somaram 17.283 imóveis, representando uma queda de 5,7% em relação ao mesmo período de 2014. Apesar de o resultado acumulado ser o pior registrado desde 2004, o mês de novembro foi o segundo melhor de 2015 e registrou um aumento de 122,4% sobre as vendas de outubro. Para
Para vencer a concorrência dos hipermercados, as feiras livres ainda contam com uma velha fama, a de que somente lá são vendidos alimentos frescos e direto de produtores rurais. Muita gente concorda e por isso não abre mão de ir à feira do bairro. Mas para manter a tradição viva é preciso muito trabalho, que começa muito cedo. Vamos embora que a jornada é muito longa e não há mais tempo de chorar por mais ninguém. Acordar cedo, é 00:30, 1h da manhã. Sair de casa 1h30 da manhã. Chega aqui 4. Depois a gente vai montar a barraca, né? Lá na feira a gente compra, a gente vende, a gente pede até barganha aquilo que comprou. O que se vê são silhuetas trabalhando no escuro. E aos poucos, o que era uma rua deserta vai tomando o formato de uma feira. E a rotina é essa, no dia a dia, de quarta a domingo, né? É isso aí. Um costume do Fábio é aproveitar os últimos minutos do escurinho para caprichar no arranjo das maçãs. Para chamar a atenção da clientela. Enquanto tá bonita, a freguês chama a atenção e o freguês compra. E aí, como a madrugada fica agitada por causa da feira, uma das principais preocupações é com o silêncio. Incomodar os outros é complicado. Ainda mais no nosso ramo aqui, o pessoal não é muito favorecido à feira aí, então fazer barulho eles querem tirar nós daqui mesmo. Arruma a cangalha na cacunda, que a rapadura é doce, mas não é mole não. Meu nome é Masatsuno Tengan, sou japonês, sou importado. O japonês é feirante desde que veio ao Brasil, nos anos 60. E o que você vende? Banana. Só banana ou outra coisa? Quem vende banana só pode vender banana, não pode vender outra fruta. Quando tudo fica pronto, aí é só esperar o dia clarear e os primeiros clientes aparecerem. Firma o passo, segue em frente, que essa luta não tem trégua. A Liliane foi quem deu a largada às 6h30 da manhã. Pega menos trânsito, quanto mais cedo melhor. E também porque as coisas estão mais fresquinhas, tem mais opção para escolher. Como é que é morar na frente de uma feira? Olha, eu acho ótimo, facilita a vida da gente, porque eu tenho pouco tempo. Aí eu faço uma feira em meia hora, vou correndo, faço a feira, sou amiga dos feirantes. Conforme mais gente vai chegando, aí começa a gritaria de vez. Costa na loja, bom dia, oi, freguesa, freguesa! Mas de manhã já pode fazer barulho. E convenhamos que feira, sem essas vozes, não tem cara de feira. Abacaxi, melancia, papaya! Oi, caiu o precinho, baixou o precinho da fruta aí, ó! Uma cangalha na cacunda, que a rapadura é doce, mas não é mole não. O homem-bomba que matou 10 pessoas em Istambul tinha registro na Turquia, mas não era procurado pelas autoridades. Um jornal turco publicou o que seria a imagem do homem-bomba, capturada por uma câmera de circuito fechado de TV de um escritório de imigração em Istambul uma semana antes do atentado. O homem seria um saudita, membro do Estado Islâmico, recém-chegado da Síria. O ministro do Interior da Turquia confirmou que os agentes de imigração não o consideraram perigoso. Ele não fazia parte de nenhuma lista local ou internacional de suspeitos. A identificação do suicida teria sido feita com uma amostra de um dedo retirado do local da explosão. As vítimas são 9 turistas alemães e um peruano. O ministro do Interior da Alemanha, Thomas de Maizière, disse em Istambul não haver indicações de que o terrorista escolheu os alemães como alvo. Depois do atentado, as autoridades turcas detiveram cerca de 70 pessoas em operações contra o Estado Islâmico em várias cidades. O México faz de tudo para evitar uma nova fuga do narcotraficante El Chapo, que foi recapturado na semana passada. Ele já teria se mudado de cela 8 vezes. O presídio tem mais câmeras de vigilância e as celas receberam novos sensores eletrônicos, com guarda a postos 24 horas. Em menos de uma semana, El Chapo já foi para 8 celas diferentes e está completamente isolado. As informações foram obtidas pelo jornal britânico The Guardian, que cita um porta-voz do governo mexicano. A prisão de Altiplano já era de segurança máxima. As medidas extras foram tomadas por causa das fugas cinematográficas do narcotraficante e porque a extradição para os Estados Unidos deve demorar pelo menos um ano. Mais de 400 mulheres grávidas e dependentes químicas conseguiram largar o vício e ter os filhos longe das drogas graças a um projeto inovador.
Numa parceria entre o governo de São Paulo com o hospital, entre o governo de São Paulo e o Hospital Lacan, que é pioneiro no atendimento de gestantes, elas ficaram internadas ao longo de toda a gravidez. São histórias tristes de mulheres que perderam uma parte da vida para o vício. Amigas disputando um espaço em frente ao espelho para ver quem consegue se maquiar primeiro. E essa não é a única semelhança. Meu nome é Érica, tenho 31 anos e estou grávida de 7 meses. O meu nome é Sara, tenho 19 anos e estou grávida de 8 meses. Meu nome é Thalita, tenho 25 anos e estou grávida de 6 meses. Grávidas e usuárias de vários tipos de drogas. Eu usei o crack, a cocaína, a maconha e o álcool também. O namorado me apresentou a droga e daí por diante eu achava que conseguia controlar e na hora que eu fui ver eu já estava no crack. Isabel perdeu inclusive a guarda das 2 filhas. A caçula, de apenas 1 ano e meio, até já foi adotada por outra família. Internada pela 5ª vez, a ex-manicure de 27 anos está há 2 meses sem drogas por causa do Eduardo. Eu tenho consciência e eu quero fazer diferente com esse aqui. Felicidade que a Miriam, de 35 anos, também procura. Grávida do 7º filho, conheceu o mundo das drogas através da bebida e também chegou ao crack. Espero tudo de bom para ele, que ele não vê, né, o que os outros, não sei, que eu não preciso de ficar ausente dele como eu fiquei dos outros. Ao todo, são 13 gestantes dependentes químicas que se tratam no Hospital Lacan, em São Bernardo do Campo. Mais de 100, nas mesmas condições, receberam tratamento em quase 4 anos. Muitas foram encaminhadas por serviços de desintoxicação oferecidos pelo governo do estado. E a maioria veio por vontade própria. Entre as histórias, muitas situações parecidas. E o que mais chama a atenção é que apenas 15% das mulheres que procuram este tratamento chegam aqui sem saber que estão grávidas. A maioria, 80%, quer se tratar exatamente por causa do bebê, como se a nova gravidez trouxesse mais força para mudar de vida e largar as drogas. Além de dependentes químicas, elas são gestantes. Então, elas estão muito mais sensíveis do que a gente esperava que uma adulta, uma dependente química normal. Tem umas que vêm com 7 meses pra gente, aí é meio complicado, porque assim, toda a formação ela passou usando droga, né? Para minimizar as lembranças do passado ainda tão recente, exames gestacionais são realizados todas as semanas justamente para estimular o vínculo da mãe com o bebê. Dá até para escutar o coraçãozinho. Na hora do parto, as mulheres são encaminhadas ao Hospital Maternidade Leonor Mendes de Barros, na Zona Leste, de responsabilidade do governo do estado. Mas depois o tratamento continua. Nós temos que trabalhar junto a questão da drogação e da relação mesmo, mãe e filho, porque senão esse vínculo vai ser perdido. Bruna, de 22 anos, está internada pela 7ª vez. E enquanto planeja o primeiro filho, já se coloca no lugar da própria mãe. Eu sofro, mas eu sofro mais ainda, não só por eu estar usando droga, eu sofro por ver ela sofrer, entendeu? E o choro de ver a sua mãe chorando assim já dói demais, entendeu? E eu estou fazendo isso não só por mim, mas por ela também. Os blocos do Carnaval de Rua de São Paulo já começam a se aquecer para a folia no próximo fim de semana. Esse ano, a capital paulista vai ter palcos espalhados pela cidade para descentralizar o evento, que nos últimos anos se concentrou em Pinheiros e na Vila Madalena, na zona oeste de São Paulo. Esse ano são previstos 400 blocos. Alguns grupos tradicionais vão trocar a Avenida Sumaré, na zona oeste, pela Santos Dumont, na zona norte. Também vai ter um palco em frente ao Parque do Ibirapuera, na Zona Sul. Para conferir a programação, o público pode acessar a página da Secretaria Municipal de Cultura no site da Prefeitura. Na Vila Madalena e no entorno estão previstos apenas os blocos que nasceram no bairro. E agora as notícias do esporte com Rodolfo Gamberini e Celso Cardoso.
Bom, o zagueiro Lugano foi recebido com grande festa aqui em São Paulo, pelo São Paulo também. E sem dúvida ele chegou como um status de maior ídolo do clube nesse momento, Celso, aos 35 anos de idade, né? Você vê a carência de ídolos no futebol brasileiro. Não há a menor dúvida de realmente ele chega como grande ídolo. Recepção digna de popstar. E em clima de euforia, torcedores do São Paulo lotaram um dos terminais do aeroporto de Cumbica ontem à noite, quando o Diego Lugano desembarcou em São Paulo. Cerca de 1.000 deles estavam enlouquecidos para festejar a chegada do zagueiro, como você bem lembrou, 35 anos. Cerca de 1.000 torcedores lotaram o saguão do aeroporto de Cumbica para ver a chegada de Diego Lugano ao Brasil. Com certeza, ao desembarcar, o zagueiro não imaginava o tamanho da recepção que teria. Em poucas palavras, ele resumiu o sentimento. Não esperava tudo isso. Eu não sei muito bem se mereço também não, mas está difícil para falar agora, né? Vamos falar melhor amanhã no CT porque agora está impossível para falar, uma loucura isto. Agora, muito surpreso, emocionado, tinha escutado, mas isto é demais, né? Se dentro do aeroporto a situação já era crítica, fora dele foi pior. O uruguaio foi levado pelos torcedores até o carro num empurra-empurra generalizado. Antes de ir embora, Lugano jogou a camiseta para a torcida, incendiando ainda mais os fãs. Engraçado essa loucura da torcida pelo ídolo, querer passar a mão no cabelo. Você viu? Tem umas pessoas que querem passar a mão no cabelo. Pois é, estão chamando o Lugano de Deus. Deus me livre. É bom jogador, obviamente, Claro. chega com status de líder, deve ser o capitão pela experiência. 2 Copas do Mundo jogadas, pela raça que tem. Não, é um bom jogador. Acontece que a impressão que eu tenho é que essa torcida é apaixonada por aquele Lugano que deixou São Paulo 10 anos atrás. E muita coisa mudou desde Nesses então. 10 anos. Né? Tá Vamos ver se bom. permanece assim. Bom, e o Corinthians também tem um novo zagueiro. O nome que não chega a arrastar uma grande multidão para recebê-lo, né, Celso? Bem mais modesto. Wilson, que já atuou no Palmeiras e que defendeu a Chapecoense no último Campeonato Brasileiro, foi apresentado agora à tarde. Estou muito feliz em estar chegando, vestindo essa camisa e logo tendo uma viagem aí, né, para concluir a nossa preparação. Então, estou muito feliz aí. O Corinthians tem uma excelente estrutura que foi montada durante os anos e hoje no Brasil e para o mundo é uma referência. Tanto que me deu a oportunidade de vir aqui e tratar e hoje estar aqui podendo vestir essa camisa aí, quero mais retribuir e agradecer, dando muita vontade dentro de campo. Bom, e depois de morder a língua dizendo que o Brasil merecia um pontapé nos fundilhos por causa dos atrasos das obras na Copa do Mundo do ano passado, agora foi Jerome Valcke, famoso Jerome Valcke, quem recebeu um belo chute naquele lugar. E mereceu, né? Vale tripudiar. Jerome Valcke não é mais secretário-geral da FIFA, ele foi demitido. Isso mesmo. O ex-secretário-geral da entidade teve a demissão anunciada hoje através de um comunicado oficial. O francês já estava afastado do cargo desde setembro do ano passado e era investigado pelo Comitê de Ética da FIFA. Valcke é acusado de participar de um esquema de venda ilegal de ingressos para os Jogos da Copa do Mundo de 2014, realizada no Brasil. Ele teria embolsado cerca de 2 milhões de euros no esquema. A demissão tem efeito imediato e os motivos não foram explicitados. No lugar dele permanece o alemão Markus Kattner, que já vinha cumprindo a função interinamente. Bom, o Valcke mandou e desmandou na FIFA durante um bom tempo. Era o segundo homem, né? Primeiro o Blatter, depois o Jerome Valcke. Quando, naquele episódio da Copa do Mundo, quando ele disse que o Brasil merecia um pontapé nos fundilhos, eu acho até que ele tinha razão. Mas foi muito deselegante. E convenhamos, que moral tem esse cidadão, né? Se a gente está falando de um desvio de 2 milhões de euros na venda ilegal de ingressos. É apenas uma. É a ponta do negócio. Obviamente. Pequeno desvio de 10 milhões de reais. Pois é, só isso. E as pessoas pagando ágil, pagando muito mais caro para ter um ingresso para ver um jogo de Copa do Mundo.
E investigado por supostas irregularidades, Neymar foi chamado para depor na Espanha. O atacante brasileiro responde na justiça por conta da investigação de ilegalidades na transferência dele do Santos para o Barcelona. Neymar e os pais, e o pai dele, na verdade, terão de que comparecer ao tribunal no dia 2 de fevereiro. Um dia antes, deverão depor os ex-presidentes do Santos, Luiz Álvaro de Oliveira Ribeiro e Odílio Rodrigues. Josep Maria Bartomeu, presidente do Barcelona, e o antecessor dele, Sandro Rosell, também serão ouvidos. O pedido de audiência foi feito hoje pelo juiz José de la Mata, do Tribunal Superior da Espanha. A investigação apura os crimes de fraude e corrupção na transferência do atacante do Santos para o Barcelona em 2013. E esse Rosell é aquele mesmo que era parceiro do Ricardo Teixeira. Diga-me com quem tu andas, companhia, que eu direi quem tu és. E o que fazes. Obrigado, Celso. Boa noite, até Boa amanhã. noite. Estela. Imagine ter aulas de inglês com professores estrangeiros por um preço acessível. Uma escola de inglês assim já existe em São Paulo, com 4 unidades instaladas exclusivamente em bairros da periferia de São Paulo. O projeto tem atraído não só alunos, mas também professores que vêm de diversos países do mundo interessados na cultura brasileira. A escola de inglês funciona em salas alugadas no prédio de uma ONG, em Capão Redondo, na zona sul de São Paulo, pertinho da casa da Melissa. Mas o que acabou atraindo essa jovem publicitária para as aulas foi o preço da mensalidade, R$ 79,00, e já com o material incluído. É um preço que você não vê sempre no mercado, é um diferencial, é um atrativo também que traz as pessoas a fazerem o inglês aqui. Quanto custa mais fora uma escola? Eu acho que 4 vezes mais, em torno de uns R$300. São 1.500 alunos em 4 escolas da rede, todas na periferia. Outra diferença é que nesta escola, todos os professores são estrangeiros. Jovens estudantes que vieram numa espécie de intercâmbio para ficar 6 meses. Para dar aula, eles ganham cerca de um salário mínimo por mês e ficam morando no bairro. A escola encaminha e paga um aluguel de R$300 na casa de uma família da comunidade. Foi assim, na convivência com os moradores, que a professora russa aprendeu o nosso idioma. Não saber português são umas coisas muito básicas. O interesse de Olécia era conhecer o verdadeiro jeito de viver dos brasileiros. Estava interessada na cultura do Brasil, queria saber mais sobre o país e queria me envolver muito no ambiente, na realidade do Brasil. Não queria só ser turista, sair para o Rio de Janeiro, só aproveitar umas coisas que os turistas gostam. É um negócio social, define o jovem de 23 anos, dono da rede de escolas criada em 2011. Gustavo, que também veio da periferia, lá do Rio de Janeiro, conta que aprendeu inglês só na convivência com estrangeiros numa rede de universitários que organiza estágios pelo mundo. Foi aí que surgiu a ideia e, segundo ele, estrangeiro interessado não falta. Nosso processo seletivo ele leva quase 4 meses, são mais de 15 candidatos para cada vaga que a gente abre. Concorrido? Muito concorrido, é quase como entrar na USP, de tão difícil de entrar. Vem gente de todo lugar, em maior número dos Estados Unidos e da Alemanha, também da Síria. Bassam é um dos 5 refugiados que estão lecionando. Como pretende viver no Brasil, o trabalho na escola está ajudando no que ele mais precisa neste momento. Quando você mora com pessoas nativas, esse é mais rápido para aprender português. Você quer aprender a língua? Claro, porque eu quero estudar mestrado aqui, porque eu já estudei direto no Líbano. O PSDB poderá pedir ao Tribunal Superior Eleitoral a inclusão da delação premiada do ex-diretor da Petrobras, Nestor Severo, nas ações para cassar o mandato da presidente Dilma Rousseff e do vice Michel Temer. O advogado Flávio Costa disse que as declarações de Severo reforçam os argumentos do PSDB sobre irregularidades no financiamento da campanha de Dilma e Temer. Na delação premiada, o ex-diretor da Petrobras, Nestor Severo, citou também o nome do secretário municipal de Transportes de São Paulo, Gilmar Tato, do PT.
Segundo o Cerveró, Tato recebeu propinas arrecadadas na diretoria de mercado consumidor da BR Distribuidora, comandada pelo PT. O acerto teria ocorrido logo após as eleições de 2010 num hotel do Rio de Janeiro. A propina deveria ser distribuída especialmente a 5 deputados do PT. 3 de São Paulo, Cândido Vacareza, Gilmar Tato e José Mentor, 1 do Paraná, André Vargas, e 1 de Mato Grosso do Sul, Vander Lobet. Ainda de acordo com Cerveró, participaram do esquema o senador petista Delcídio do Amaral, Pedro Paulo Leone Ramos, que foi ministro do governo Collor, e diretores da BR Distribuidora ligados ao PT. O ex-diretor da Petrobras afirmou acreditar que os repasses de propinas da BR ocorriam de forma direta, sem atuação de operadores. No entanto, não soube informar em quais contratos essa prática tenha ocorrido. Em nota, a assessoria de Gilmar Tato informou que ele não recebeu recursos da BR Distribuidora e nem tomou conhecimento da citada reunião. A assessoria do deputado federal José Mentor afirma que o parlamentar não tem e nem teve conhecimento de qualquer reunião sobre o assunto. E diz ainda que o deputado não conhece Cerveró e nem tem ciência de qualquer propina da BR Distribuidora. As defesas do senador Delcídio do Amaral e do ex-ministro Pedro Paulo Leone disseram que não vão se manifestar. Hoje, na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, as medidas de prevenção e controle das doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. O Jornal da Gazeta recebe o médico infectologista Alexandre Padilha, secretário municipal da Saúde de São Paulo, que, entre outros cargos importantes no governo federal, foi ministro da Saúde. Muito obrigada por estar conosco. Secretário Padilha, eu vou começar com um assunto que não é o foco da nossa entrevista, mas, considerando essas denúncias das delações premiadas, nós acabamos de ter uma notícia nova, agora todo dia tem notícia nova em relação a isso pelas investigações da Lava Jato. O seu nome também apareceu. Um tal de Ceará, que teria sido entregador de dinheiro daquele doleiro Youssef que está preso. Em delação premiada, disse que o senhor receberia uma parte do Laborgem, que era usado por Youssef para enviar dinheiro para fora do país. Consta que eles teriam dividido em 4 partes, esse tal de Laborgem, e que o senhor ficaria com uma parte. O senhor já esclareceu essa denúncia? Mais do que esclarecer, Maria Lídia, já manifestei o meu repúdio a envolver mais uma vez, tentar mais uma vez envolver meu nome de forma tão absurda, até leviana, sem apresentar qualquer fato, sem apresentar qualquer prova, de um laboratório que na minha gestão no Ministério da Saúde nunca sequer teve contrato com o Ministério da Saúde. Teve gestões de partidos anteriores. A minha gestão no Ministério da Saúde, esse laboratório nunca teve contrato, nunca teve qualquer propósito de fornecer medicamentos. Né? E uma notícia, como você falou, né? Não é um fato, é uma notícia, né? Pautada num ouvir dizer. Né? Eu sempre tive uma postura, você sabe disso, Maria Lídia, mais de uma vez a gente já falou sobre esse tema aqui. Primeiro, de ser um grande defensor da apuração, acho que é importante o que está existindo no país, de funcionar as instituições, a Polícia Federal, o Ministério Público, né? O conjunto das instituições para a gente possa acabar, né, com qualquer tipo de corrupção no país e de que isso seja utilizado, inclusive, para qualquer forma de financiamento de campanha, mas também nós temos que ter muita responsabilidade em separar aquilo que é notícia, o que é ouvir dizer, daquilo que é fato concreto. Então, em relação a isso, eu estou indignado, mas muito tranquilo. Não há pedido de investigação em relação ao senhor sobre isso? Nunca existiu. Por parte da Procuradoria da República? Desde quando surgiu qualquer tipo de notícia como essa, eu fui candidato a governador do estado, apareceu no meio da campanha. Há mais de um ano, né, quase 2 anos, nunca teve qualquer início de investigação em relação ao meu nome, seja da Polícia Federal, seja do Ministério Público, dos órgãos que têm que fazer esse processo de apuração, e de um laboratório que nunca sequer teve contrato com o Ministério da Saúde na minha gestão. Teve em gestões anteriores de partidos outros que governaram o país em outros momentos. Bom, vamos falar agora disso que é a grande preocupação nacional. Os casos de microcefalia que seriam possivelmente decorrentes do vírus Zika, que é um vírus que é transmitido através do vetor do Aedes aegypti, o chamado mosquito da dengue.
A progressão, o crescimento do número de casos é que chama a atenção. Eu fui ver os últimos dados, já 3.500 casos mais de 3.500 casos de microcefalia em 724 municípios em 21 estados brasileiros. Parece que alastra. O que eu quero saber do senhor é se nós estamos diante de um surto alarmante de gravidade sem precedente no Brasil. Eu diria que é uma das crises de saúde pública mais graves que nós já tivemos. Primeiro porque ele é única no Brasil. O Zika vírus, os médicos, nós da área da saúde conhecemos desde 1947. Nunca foi descrito associação de infecção pelo Zika vírus com a malformação no bebê que nasce, numa gestante que pega essa infecção. Então isso por si só já é extremamente grave. E também grave o crescimento do número de casos. O que preocupa também, Maria Lídia, é que aonde tiver o mosquito da dengue, o Aedes aegypti, pode existir a transmissão pelo Zika vírus. Então, em São Paulo, nós temos razões de sobra para estarmos muito preocupados. Nós temos razões de sobra. Primeiro, pelos casos de dengue. Nós tivemos 700 mil casos de dengue no estado de São Paulo em 2015, 100 mil na capital. Nós temos um cenário para 2016 que, se a gente não cuidar da nossa casa, né, porque 85% do foco do mosquito está dentro das nossas casas, esse cenário pode ser tão grave quanto foi 2015. E também, pelo fato de termos o mosquito da dengue aqui, podermos ter também um dia a transmissão do Zika vírus e chikungunya. Felizmente, nós nunca tivemos transmissão na cidade de São Paulo, tanto do Zika vírus quanto chikungunya. Os casos que apareceram são casos que vieram de fora. No estado de São Paulo já tivemos, tanto de chikungunya quanto Zika vírus. Felizmente, na cidade de São Paulo, nós não tivemos casos de transmissão ainda. Mas como o mosquito está aqui, podemos ter. Por isso que é muito importante a gente cuidar da nossa casa. O mosquito do Aedes, ele gosta de conviver com o ser humano. Muitas vezes as pessoas falam assim: eu estou preocupado com o mosquito que está no córrego, com o que está debaixo do viaduto. Não é lá que vai estar o Aedes, ali está um outro tipo de mosquito em geral. O Aedes gosta de conviver com o ser humano, por isso que 85% dos focos do mosquito está dentro da nossa casa. Então, combater o foco do mosquito é muito importante. Isso é prioridade máxima do poder público? Ou, de alguma forma, se subestimou o potencial de gravidade quando surgiram os primeiros casos de microcefalia? Maria Lídia, aqui na cidade de São Paulo, nós fizemos questão, antes de surgir os casos de microcefalia, de antecipar as ações de combate ao mosquito. Em outubro, a prefeitura começou o conjunto das ações. Nós visitamos todas as pessoas que tiveram dengue em 2015, nós fizemos uma visita à casa delas, para ver se quem teve dengue mudou seus hábitos. Infelizmente, a gente não observou isso ainda. É muita gente que, mesmo que teve dengue em 2015, continua tendo foco do mosquito na sua casa. Por isso, ação importante. E ações inovadoras, por exemplo, nós iniciaremos agora, a partir da semana que vem, dia 18, um teste rápido em todas as unidades básicas de saúde da cidade de São Paulo, para, se a pessoa tiver suspeita de dengue, um pequeno furinho, em menos de 20 minutos, já pode saber se tem indícios que tem dengue, ou seja, um teste de diagnóstico para dengue. E se tem o Zika vírus? Aparece do Zika vírus, infelizmente, nós não temos ainda esse tipo de teste. O único teste que existe ainda, né, tá um esforço para se desenvolver no mundo um teste sorológico, o único teste que nós temos ainda é um teste que demora um pouquinho mais para ter o resultado, que no caso do estado de São Paulo, toda a orientação feita vai se buscar nas gestantes do estado de São Paulo poder também fazer esse teste, para, se uma gestante no começo da gravidez ter algum indício de infecção pelo Zika vírus, já ter um acompanhamento ao longo da gravidez para evitar a microcefalia ou, se tiver, infelizmente, microcefalia, poder ter um cuidado melhor dessa criança. Agora, tanto para gestantes, para as mulheres em geral que não estão grávidas ainda, para a população como um todo, a única forma de combater Zika vírus, a microcefalia relacionada ao Zika vírus, chikungunya e a dengue é exterminar e ir atrás do mosquito da dengue. Então, é ali que a gente está concentrado. E proteção, de alguma forma, com os repelentes. Tem gente que fala que vitamina B12 exala um cheiro. Ou usar roupas de manga comprida nesse calorão. O que as pessoas devem fazer como proteção? Em primeiro lugar, ver se na sua casa não tem foco do mosquito. Sim. Às vezes, a latinha da água do cachorro,
a latinha d'água do gato, que não é trocada diariamente, às vezes um pequeno vaso de planta. Basta trocar diariamente? É importante não só trocar diariamente, mas limpar sempre, porque às vezes o ovo do mosquito pode estar na parede do ovo do mosquito, né? Procurar no quintal de casa, falar com seus vizinhos, porque 85% dos focos estão ali. Certo. Agora, além disso, é importante redobrar os cuidados. Por exemplo, mulheres, gestantes, sobretudo no começo da gravidez, até a 12ª semana, não devem visitar locais onde está tendo transmissão de Zika vírus. Devem reforçar o uso de repelentes, os cuidados. O mosquito da dengue, ele pica principalmente durante o dia, não é aquele tipo de mosquito que pica mais à noite. Então é importante ter essas preocupações em relação a isso, né? E o conjunto das mulheres também estarem preocupadas com a dengue, porque a dengue potencialmente pode ser muito grave na gravidez. Nós temos relatos de óbitos de mulheres por conta da dengue, de aborto espontâneo por conta da dengue, por conta da infecção. Certo. Então é muito importante também o cuidado em relação ao mosquito também da dengue. A última questão é a campanha que vai começar. Uma ação conjunta na prefeitura que começa amanhã. O senhor acredita que através de uma ação com profissionais, a questão do lixo, da limpeza pública, que com isso a população possa estar despertada para a importância dessa prevenção e combate? Eu diria que todos nós temos que estar muito mobilizados. Desde outubro começamos visitas, depois mudando regras para a eliminação de focos de mosquito, inclusive nos prédios públicos. Fizemos uma inovação que é o chamado ponto estratégico e tratar esse ponto estratégico são ferros velhos, grandes borracharias, tem muita localização de foco do mosquito, poder tratar com larvicida, ou seja, uma espécie de fumacê que mata a larva. Vamos ter o teste rápido a partir da semana que vem. Okay. E amanhã uma ação nova, que é uma parceria com os trabalhadores de limpeza. Quem faz a varrição, a coleta seletiva, os caminhões, todos mobilizados no combate à dengue e o foco do mosquito. Que desafio. Isso. Muito boa sorte, secretário, e certamente campanha, prevenção, controle é o que se espera do poder público. E todos nós juntos, né? O poder público, a população, as famílias, cuidando desde casa. Muito obrigada. Uma boa noite. Estela. E agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. O preço da gasolina no Brasil está 35% mais caro que na média do mercado internacional. 1/3 mais caro, mais ou menos. No entanto, o preço do barril do petróleo cai sem parar, desde a metade de 2014. Desde então, já caiu 70%. O que acontece, então, com os preços no Brasil? Os preços dos combustíveis não são livres por aqui. Quer dizer, os postos podem vender pelo valor que quiserem, mas na refinaria, onde se produzem gasolina e diesel, o preço é, na prática, controlado pelo governo. Por que, então, a Petrobras está cobrando um preço alto em relação ao mercado mundial? Porque a Petrobras está quebrada. Durante anos, mais ou menos entre 2010 e 2014, os preços dos combustíveis ficaram na média muito abaixo daqueles do mercado mundial. Como o Brasil importa combustíveis, a Petrobras tinha ainda mais prejuízo. Além do mais, como a gasolina e o diesel estavam baratos, as pessoas consumiam ainda mais, aumentando o prejuízo da empresa. Por que os preços foram tabelados em nível baixo entre o final do governo Lula e o primeiro governo Dilma? Para disfarçar que a inflação estava alta, para evitar altas ainda maiores de preços. Mas esses remendos não funcionam, dão em besteira. A Petrobras tinha prejuízo com o preço baixo e estava gastando demais, para investir até no que não queria e não devia, por ordem do governo, para nem falar da roubança. A dívida da empresa subiu 4 vezes desde 2010, por isso a empresa está meio quebrada. O preço de suas ações e seu crédito estão no lixo. O preço baixo da gasolina afastou as pessoas do etanol também. Então, as empresas produtoras de álcool ficaram mal das pernas. A inflação, por sua vez, que estava apenas disfarçada, apareceu quando o governo parou de controlar preços, de modo artificial ou eleitoreiro mesmo. Para piorar, a inflação ficou ainda maior. A Petrobras, quebrada, agora compensa seus prejuízos e seu endividamento cobrando combustível mais caro, enquanto o mundo inteiro paga gasolina e diesel mais baratos. Em resumo, o país ficou todo torto, a economia ficou toda desajeitada, não se resolveu nada e apenas se criaram mais problemas manipulando preços, coisa que nunca deu certo. Boa noite. Você vai ver a seguir o incidente entre o Irã e os Estados Unidos. Irã liberta 10 marinheiros americanos que haviam sido detidos ao invadir por engano águas territoriais iranianas.
A liquidação Chevrolet foi um grande sucesso. Tão grande que ela não coube numa única semana. Nesta semana você tem uma nova chance de aproveitar as últimas unidades 2016 com preço de 2015. Onix, o carro mais vendido do Brasil a partir de R$ 35.990 com taxa zero em 30 vezes. Prisma, o líder de vendas da categoria a partir de R$ 40.990, também com taxa zero. Vem aproveitar a última semana da maior liquidação de carros do Brasil. É só até sábado. Qual Casper você é? A minha Casper é informação. A minha Casper é organização. A minha Casper é criação. A minha Casper é luz, câmera, ação. Essa é a minha Casper. Essa é a nossa Casper. O Irã libera 10 marinheiros americanos que haviam sido detidos ao entrar em águas territoriais iranianas por engano. Os 10 marinheiros estavam em 2 embarcações. Uma falha no sistema de navegação teria levado os barcos a entrar em águas iranianas no Golfo Pérsico. A Guarda Revolucionária de Teherã declarou que a invasão não foi hostil ou com fins de espionagem. Os americanos pediram desculpas pelo incidente e os marinheiros foram levados para águas internacionais. A saída foi confirmada pelo Pentágono. O Irã e as grandes potências se preparam para implementar o acordo nuclear assinado no ano passado em Viena. Barack Obama fez seu 8º e último discurso do Estado da União como presidente. Obama procurou transmitir otimismo e afirmou que os Estados Unidos continuam sendo a nação mais poderosa do mundo. Obama falou no Congresso por quase 1 hora. No ano de eleições presidenciais, fez um balanço dos 7 anos de governo e lançou uma visão otimista do futuro. Sobre terrorismo, disse que proteger os americanos de grupos como o Estado Islâmico é uma prioridade. Ele sustentou que o país deve ir atrás dos terroristas, mas não deve acreditar que eles representam uma ameaça à existência da nação. Both Al-Qaeda and now ISIL pose a direct threat to our people. Obama lembrou conquistas da política externa, como o acordo nuclear com o Irã e restabelecimento das relações com Cuba. Defendeu a ampliação do chamado Obamacare, o plano de assistência de saúde que ele criou. Mencionou o aquecimento global e pediu investimento das empresas em sustentabilidade. Ressaltou a recuperação da economia e a criação de novos empregos, que no ano passado teve o melhor desempenho desde os anos 90. That's how we recovered from the worst economic crisis in generations. Obama também falou sobre o sistema eleitoral do país. Ele defendeu o maior peso do voto direto e uma mudança no sistema de financiamento de campanhas. E ainda criticou indiretamente o pré-candidato republicano Donald Trump por discursos radicais contrários aos valores norte-americanos. E o Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição das 10. Uma boa noite para você. Voltamos amanhã, às 7 da noite. Boa noite e até lá. Relembre a trajetória da Pimentinha em Elis de Voz e Alma. Hoje, 11h30 da noite.